Queridos irmãos e irmãs, saúdo com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na presença de Deus, nesse culto. Nós aqui, a igreja vazia, como os irmãos estão vendo. Porém, em nossos lares, com as nossas famílias, nós estamos reunidos na presença de Deus, para juntos nós oferecer o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E também trazer da parte de Deus a palavra de Deus aos nossos corações. Hoje é uma terça-feira, quando nós se reunimos para estudo da palavra de Deus. E dentro de alguns minutos, nós estaremos também participando do estudo da palavra de Deus nessa noite, que certamente Deus já colocou no coração do evangelista, nosso irmão Paulo Tiyoki Yamamoto, uma palavra muito especial para os nossos corações. Então, meus irmãos, nós estamos nesse momento em um culto de ensino da palavra de Deus. Porém, antes, eu convido para que você coloque-se em pé, curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. E após, nós estaremos louvando a Deus com o hino de número 86 de nossa harpa cristã. Eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e tem nos concedido essa oportunidade de mais uma vez estar na Tua casa para louvar, para Te servir e também, Senhor, alimentarmos, Senhor, da Tua palavra. Querido Jesus, somos gratos a Ti, é o que nós Te pedimos, Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Hino de número 86, louvamos ao Senhor Jesus, irmãos. Você no seu lar, com a sua voz que Deus tem lhe dado, com a harpa cristã aberta, louvamos ao Senhor Jesus, hino de número 86. Introdução. Oh, estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. E sobre o madeiro sofrendo, o seu grande amor revelou. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele me diz. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Oh, estou satisfeito com Cristo, eu sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Oh, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia! Meus irmãos, não há motivo para nós estarmos tristes. É motivo de darmos glória a Deus, glorificar a Ele, porque o tempo que nós temos, com vida, com saúde,
nós devemos sempre estarmos louvando ao Senhor. Davi, no livro dos Salmos, o Salmo 103, ele nos diz uma palavra tão importante, irmãos, ao nosso coração, e nós devemos não somente ler ou ouvir, mas colocar em prática, que ele nos diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara as tuas enfermidades, quem redime a tua vida de perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens, de sorte como a sua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez notório os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Vejam, próximo versículo nos fala o 8: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Esse é o Deus a qual nós servimos. Vamos ser gratos a Ele, meus irmãos, e louvar a Ele por tudo que o Senhor tem feito. Nos deu vida, nos deu saúde, nos deu oportunidade de estar na sua casa louvando a Ele, e também convida, nós estaremos louvando e grato a Ele. Eu convido a igreja, irmão, nesse momento, vamos fazermos a leitura oficial do nosso culto nessa noite, e também seguida de uma oração, juntamente com o pastor Nivaldo. Pastor Nivaldo. Amém, graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por nós estarmos aqui nesta noite, para juntos aprendermos a palavra do Senhor, e com certeza saímos daqui abençoados. Eu peço por gentileza para abrirmos as nossas Bíblias, você que está nos ouvindo, que possa também abrir a sua Bíblia. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, e versículo de número 31. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, ou antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar neste momento. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui nesta noite, e pela Tua palavra, Senhor, que está nos dando graça e força. Quem nos separará do Teu amor? Venha abençoar a Tua igreja, venha abençoar o Teu povo, venha abençoar esta nação, este país, venha abençoar de uma forma completa, de uma forma total, uma forma, Senhor, sobrenatural. Que a Tua graça, que o Teu poder esteja sobre cada um dos Seus filhos, cada um que está ouvindo, cada um que está, Senhor, com certeza, ó Pai, crendo e acreditando que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem poder, que o Senhor tem autoridade, e no Teu nome, Pai, nós Te honramos, nós Te agradecemos, e já com certeza confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém.
Meus irmãos, nesse momento, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus no seu lar, com seu esposo, sua esposa, mesmo sendo não evangélico, com seus filhos. E vamos, nesse momento, a família reunida, é a família de Deus, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, juntamente com o pastor Paulo Tiyoki Yamamoto. Pastor Paulo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, neste momento de alegria e sentir a presença do Senhor, porém estamos passando por uma dificuldade no planeta Terra, em que uma enfermidade, uma peste está assolando toda a humanidade, mas nunca podemos nos esquecer da palavra de Deus e também que Ele está conosco. Quero convidar a todos nesta hora, em vossos lares, em vossos aposentos, onde estiverem, e que este som lhe alcança, este equipamento te encontra, e que possamos abrir a nossa Bíblia Sagrada no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículo 1 a seguir. Diz o Senhor assim na tua palavra: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, o reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a toda a gente, e então virá o fim, diz o Senhor. Aleluias. Esta palavra que o Senhor tem preparado para todos nós, para que todos nós que estamos ouvindo nesta noite de uma terça-feira tão abençoada, que Deus tem preparado desde pela manhã, porque Ele
é o Deus onisciente, onipresente, onipotente, como diz nos Salmos de número 139, Ele já sabia que nós nesta noite estaríamos ouvindo a Tua palavra. E no versículo de número 1 do capítulo 24 de São Mateus, o qual nós acabamos de fazer a leitura, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os discípulos. Eu creio que os discípulos, naquele momento, junto com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite podemos dizer os Salmos de número 3, versículo 5, eu deitei, diz o salmista, e dormi, acordei porque o Senhor tem me sustentado, tem nos sustentado. Mas alguma coisa no versículo de número 1 fala fortemente no coração dos discípulos de Jesus, porque algo que nós olhamos e vemos com nossos olhos, a palavra de Deus fala que a boca fala o que está cheio o nosso coração. Eu creio que os discípulos olharam aquele monumento, o templo apresentado diante da sua vista e mostraram a estrutura do templo para Jesus, como quem dizendo, olha, Senhor, olha a estrutura deste templo, este templo é inabalável, mas eu posso dizer diante desta palavra, neste primeiro versículo, que inabalável só pode estar na mão de nosso grande Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, porquanto Ele está no controle de todas as coisas. Esta maravilha que tem enchido o coração dos discípulos, também tem enchido os nossos corações, porquanto naquilo que nós olhamos e vemos, deixando entrar em nosso coração, pode ser que venha a tomar conta dos nossos viveres. O Senhor diz na tua palavra, não busquei o tesouro da terra, porque o tesouro da terra pode estar enchendo nossos corações de alegrias momentâneas, mas o Senhor diz que as traças corrói e consome, a ferrugem consome, mas buscai o tesouro que está no céu, porque o tesouro que está escondido em vosso coração, que vem dos céus, este tesouro é para a vida toda e eternamente mais, diz o Senhor. O versículo de número 2 diz o Senhor, Jesus, porém, Ele disse, não vedes tudo isso, discípulos meus? Não vedes tudo isso, todos aqueles que estão participando deste culto maravilhoso, o qual estamos ouvindo esta palavra, quando Jesus enfaticamente olha para os seus discípulos, falando, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu creio, olhando pelos meus olhos da fé, sentindo este momento em que nosso Senhor Jesus Cristo estava explicando e passando estas palavras para os seus discípulos, entrou uma dúvida nos vossos corações, mas como pode todas as coisas, se nós olhamos para esse templo, é um templo todo acabado, é um templo de boa aparência, é um templo construído com todos os cuidados para que os terremotos venham e não possa abalar nenhuma pedra, e vem o Senhor nos dizer que em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada.
Eu também creio que nesta hora, ouvindo esta palavra, eu sei que alguma dúvida às vezes entra em nossos corações, até mesmo quando nós lemos a palavra de Deus, mas a dúvida não pode entrar quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, lendo os 66 livros da Bíblia Sagrada. Diz o Senhor que foram escritos por mãos humanas, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes uma dúvida pode pairar em nosso coração, mas o Senhor tem nos dado o Espírito Santo de Deus para estarmos crendo na tua palavra. No versículo de número 3, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo somente a parte A. O monte das oliveiras, onde Jesus estava assentado, como diz a parte A do versículo 3 do capítulo 24 de São Mateus, diz as Escrituras que é o mesmo lugar onde o profeta Zacarias, no capítulo de número 14, versículo 4, se puderem acompanhar, ele mesmo profetizou em tempos anteriores, predizendo a vinda do Messias para estabelecer o seu reino. E chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São as perguntas da humanidade hoje, até mesmo nós que fazemos parte como membros do corpo de Cristo e que temos ouvido por 10 anos, por 20 ou 30 anos a pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes momentaneamente nos paira esta grande dúvida, perguntando como que uma ansiedade tomando conta de nossos corações, e nós fazemos a pergunta para o Senhor: Senhor, dize-nos, quase que nos implorando para obtermos uma resposta, porque nós estamos às vezes assim desconcentrados da palavra do Senhor, porque sabemos de todas as coisas que o Senhor tem nos concedido por tua palavra, e nós fazemos esta pergunta enfática para o Senhor: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vida e do fim do mundo, Senhor? E voltando para o versículo de número 2, não ficará aqui pedra sobre pedra, diz o Senhor Jesus em tua palavra. O cumprimento ocorreu 40 anos depois, em que o profeta Zacarias predisse no capítulo 14, versículo 4 do profeta Zacarias, ou seja, 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído como um juízo contra Israel, por ter rejeitado o Filho de Deus. E nesses últimos dias, o Evangelho é pregado a todas as nações. Capítulo de número 28 do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus também, versículo de número 19, diz a palavra em vossa santa Escritura: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, diz o Senhor em sua palavra. No versículo de número
4 do capítulo 24, o Senhor diz para os discípulos, diz para nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, atendendo o chamado da parte do nosso grande Deus. Ele diz assim, no versículo 4, e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, o Senhor falando: discípulos meu, filhos meu, tu que fostes comprado por bom preço, como diz as Escrituras, acautelai-vos, tomando os seus devidos cuidados, para que ninguém venha a vos enganar. Oh glórias, para que ninguém vos engane. Os sinais que caracterizarão essa palavra são os falsos profetas dentro da igreja visível, que enganarão a muitos, diz o Senhor. Mas você, mas eu, estejamos firmes na palavra, no evangelho que temos ouvido através dos seus profetas nesses últimos dias, porque o Senhor tem sido zeloso para com o teu povo, e através dos seus profetas tem falado conforme as santas Escrituras, para encher os nossos corações a cada dia em tua grande presença. Nós olhamos até mesmo no meio da igreja visível, os falsos profetas se infiltrando sem perceber, de uma forma ou de outra, ensinando as palavras contrárias ao evangelho do Senhor, a palavra viva e poderosa. E por isso o Senhor nos alerta, dizendo que os falsos profetas dentro da igreja enganarão a muitos. De novo o versículo de número 4, e Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E muitos estão sendo enganados, muitos estão chegando até mesmo para os filhos de Deus, enganando, dizendo: eis que Cristo está aqui, eis que Cristo está acolá, eis que Cristo não está onde você está, embaraçando as nossas mentes, embaraçando nossos pensamentos. Mas o Senhor lembra que Ele disse para o seu povo: acautelai-vos, tomais cuidado para que ninguém vos engane. Muitas guerras e fomes e terremotos são sinais que caracterizarão que o fim se aproxima, e a igreja sabe de todas essas coisas, porque o próprio Senhor Jesus tem falado aos nossos corações que sinais não específicos, mas os sinais que como um todo estarão mostrando para o teu povo que o final se aproxima. Jesus Cristo em breve voltará para buscar a tua igreja, e a igreja estará subindo para a glória, para nos encontrarmos com Ele ali nas nuvens, para estarmos indo com Ele para os céus, e estarmos com Ele para todo sempre, eternamente mais, diz o Senhor. Quando nós falamos do versículo de número 6, lemos a palavra: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas filhos de Deus, ouvintes da palavra do Senhor, mas ainda não é o fim, diz o Senhor, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino,
dizendo: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, diz o Senhor, mas é conhecido como o princípio de dores, e nós estamos vivendo este momento agora, estamos na fase de princípio de dores, mas ainda lembrando os ouvintes desta palavra, mas ainda não é o fim, porque estamos no princípio de dores. Se ainda estamos sentindo que as coisas estão difíceis, mas eu quero dizer por estes versículos que haverá de vir coisas mais fortes ainda, que haverá de acontecer mais coisas, como diz a Santa Escritura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haverá uma perseguição severa com relação ao povo de Deus. Do versículo de número 9: então vos hão de entregar para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as gentes por causa do meu nome. A notícia se achega para nós que estamos aqui no Brasil, em um país, em uma nação, nesse sentido, um pouco cômodo, um pouco tranquilo, porquanto nós não vemos ainda estes acontecimentos, mas a notícia tem se achegado para nós, ouvindo e vendo que os nossos irmãos que professam o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o Salvador da humanidade, e que tem confessado que todo o joelho se dobrará, toda língua confessará, e diz que Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor da sua vida, tem sofrido tais perseguições, tem morrido por apedrejamento, tem morrido por açoites e também por queimadura, estou morrendo queimado pelo fogo, porquanto está tão acirrada e tão grande a perseguição para com o povo de Deus, diz a Escritura, a palavra do Senhor. E diz o Senhor: e muitos abandonarão a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Do versículo de número 9: então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. O povo de Deus, desde a antiguidade, é perseguido e são odiados por confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, confessando a tua fé em Cristo, e muitos abandonarão a fé porque não suportarão tais perseguição. Estamos aqui nesta noite focado na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tantas vezes ouvimos e esta palavra tem enchido o nosso coração. Por fé estamos vivendo de passo a passo, esperando a sua volta ansiosamente, acreditando e crendo em suas palavras, que em breve voltará para buscar a tua igreja. Mais um sinal que caracterizarão que o fim está se aproximando é o desrespeito pelos mandamentos de Deus. Como no capítulo de número 20 do livro do Pentateuco de Moisés, segundo a palavra do Senhor, onde está escrito aos mandamentos de Deus, o porquê se aproxima o fim de todas as coisas. Ainda não é fim, mas se aproxima o desrespeito pelo mandamento, pais contra filho, cônjuge contra o outro, marido contra a mulher,
filhos contra pais, e assim o desrespeito com relação à criminalidade, à violência está aumentando por toda parte do mundo. A humanidade está perdendo o respeito pela palavra, pelo mandamento do Senhor, o qual um dia Moisés, deixando o teu povo esperar, ali subindo no monte Sinai, levando as tábuas, assim o Senhor escrevendo os 10 mandamentos, o qual um deles é não matarás, o outro é não furtarás, o outro é honra o teu pai e a tua mãe. Porquanto o crime tem se aumentado, a violência tem aumentado e o desrespeito tem se alastrado no meio da humanidade, e a palavra de Deus diz assim: e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu quero dizer nesta noite, para que todos que ouvem esta palavra, aos filhos de Deus que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, não fique acomodado com esta palavra, porquanto somos instruídos pelo Senhor, dirigido pelo poder sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, porquanto mais um item que mostra que o fim se aproxima, o amor natural, o afeto na família estão diminuindo a cada dia mais, como diz no versículo de número 12, e por se aumentar, multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, diz a tua palavra. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 13, e o versículo 12, diz a palavra do Senhor: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão filhos contra os pais, e os farão morrer, diz o Senhor na tua palavra. Capítulo de número 3, de segunda carta de Paulo a Timóteo, versículo de número 3, onde diz a palavra do Senhor assim, aleluias. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3, diz a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta, diz o Senhor em tua palavra. E também mais um dos sinais em que precede, que mostra que o fim se aproxima: os salvos, ainda olhando para esses sinais, permanecerão firmes na fé. Como diz a palavra do Senhor no versículo de número 13, do mesmo capítulo 24, versículo de número 13: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Aos que estão firmes, convictos daquilo que temos ouvido da parte do Senhor, assim como diz na palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 10, conforme a Santa Escritura do Senhor nos fala. Capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo do número 25, diz a palavra de Deus assim para todos que estamos ouvindo: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, diz o Senhor. Aquele dia está aproximando de uma tal forma que até mesmo
aos escolhidos de Deus, alguns não estão se apercebendo. Porque tantas coisas têm nos acontecido para nossas vidas, mas estamos focados na palavra de Deus. Salmos de número 125, versículo 1, diz a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Diz a leitura oficial desta noite, lida pelo nosso pastor Nivaldo: o que nos separará do amor de Cristo? E a igreja e a todos os ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus agora, pode dizer enfaticamente: nada poderá nos afastar do grande amor de Deus, nada pode nos abalar, porquanto esta palavra está guardado ali como um tesouro em nossos corações, a cada dia praticando, vivendo, testemunhando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que breve voltará, como diz a tua palavra. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, diz a palavra do Senhor, aleluias, versículo de número 3. Para encerrar, assim diz o Senhor: e se eu for e vos preparar lugar, diz o Senhor Jesus Cristo, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E o versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que estas palavras possam ter enchido vossos corações, e que nesta hora quero fazer uma oração muito breve. Peço para que curvem as suas cabeças e levantem as suas mãos para os céus e oremos assim: nosso Deus e nosso Pai, diante desta palavra que ouvimos nesta hora, aqui, Senhor, eu sei que Tu estás presente aqui neste lugar também, em todos os lares onde está sendo realizado este culto, uma palavra para encher os nossos corações, onde estiver um servo Teu, onde estiver uma pessoa que crê na Tua palavra, sentindo que pelos sinais o fim se aproxima, estende a Tua mão santa e poderosa, ó meu Deus, e os abençoa, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus criador dos céus e da terra, e os abençoa em nome de Jesus, amém. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém. Quantos podem louvar a Deus, irmãos, pela palavra que Deus tem falado para conosco, uma palavra de advertência, uma palavra para nós estarmos sempre perseverando em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós iremos louvar a Deus nesse momento, com o hino de número 17 de nossa harpa cristã. Enquanto louvamos ao Senhor, o irmão, a irmã pode aproveitar o tempo e servir ao Senhor Jesus, louvando a Ele com o hino de número 17 e também contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta. Aproveitando esse tempo, você pode fazer a sua transferência, a forma que você achar por bem de contribuir para a obra de Deus, o seu dízimo, sua oferta, sua contribuição. As contas estão passando aí para que os irmãos possam assim proceder. A sua oferta, irmão, a sua contribuição, ela é muito bem-vinda aos nossos compromissos que a igreja tem
assim, a igreja ela não para. Nós já falamos isso e continuamos dizendo, a igreja do Senhor Jesus, espiritualmente, ela marcha triunfante e nós iremos para o céu. Quantos podem louvar a Deus? Diga amém. Hino de número 17 de nossa harpa, louvamos o Senhor Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, brilhando a luz. Que hora de vida tão doce pra percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz em ver. Jesus me revela mistério do céu. Aleluia. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Queremos lembrar os irmãos, amanhã é quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração, a nossa oração familiar, aonde o irmão ou a irmã estiver, com a sua família, certamente no seu lar, né? Você, o irmão ou a irmã, poderá estar passando momento de oração, orando pela nação brasileira, pelo nosso presidente da República, pelos nossos governantes, nossos governos estaduais, os nossos prefeitos. Foi Deus quem os constituiu, nós elegemos, mas pela permissão de Deus, pela vontade de Deus, eles estão governando, presidindo sobre nós. Então, irmãos, vamos orar amanhã. Quinta-feira, irmãos, nós temos o nosso programa Momentos com Cristo, às 19h30, logo após o Jornal da Cidade, TV Cidadão. Nós podemos estar participando do programa Momentos com Cristo. É um programa da nossa igreja. Sexta, sábado, nós temos nosso culto de oração em nossos lares. Domingo pela manhã, a nossa escola bíblica dominical. O assunto é tão importante, a carta aos Efésios. Nós estaremos estudando a palavra de Deus. E à noite, no domingo, o nosso culto público em nome de Jesus. Divulga, participa, meus irmãos, desse trabalho, desse culto. A igreja não para, o templo está vazio, mas o nosso coração está alegre, porque o Senhor Jesus está conosco, nos abençoando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vou convidar o pastor Nivaldo para que eleve a Deus a oração de encerramento desse culto. Graças a Deus. Mais uma vez, a todos com a paz do Senhor.
Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto desta noite, pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações. Senhor, com certeza que nós possamos, ó Pai, ouvir e praticá-las, porque são as Tuas palavras. Pai, nos leve em paz para os nossos lares, nos dá a noite abençoada, guardada por Ti. Proteja, Senhor, os nossos governantes, o nosso país, o nosso Brasil, Senhor, a nossa cidade, a nossa igreja, o Teu povo. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos e acreditamos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está conosco para nos dar graça e vitória, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos juntos dizemos amém. Tenha boa paz, um bom descanso, uma boa semana em Cristo Jesus.